Eu sinto fluir um rio de vida aqui. Amém? Podeis assentar, glória a Deus. Da série A Vontade de Deus. Tá virando uma série esse tema já, né? Não sei que episódio tá, mas glória a Deus. Nós temos aprendido bastante, amém? Nessa manhã, eu quero compartilhar com vocês o tema Vencendo os Pensamentos Contrários. Sabe, queridos, o texto base lá de Romanos fala que nós precisamos renovar a nossa mente. E quando Paulo ele fala ali nesse texto do livro de Romanos, ele está falando nada mais, nada menos dos pensamentos que permeiam em nossa mente. Pensamentos esses que muitas vezes são contrários, ou seja, na maioria das vezes são contrários àquilo que de fato é a vontade de Deus. Se existe algo que pode, querido, nos impedir de provar a boa, perfeita e vontade de Deus, são os pensamentos que estão na nossa mente. Pensamentos que nos afastam daquilo que de fato é, como nós costumamos dizer, o centro da vontade de Deus para a nossa vida. E por que eu digo isso? Porque, queridos, a nossa mente, Satanás ele sabe muito bem que é um campo de batalha. A nossa mente, querido, é um terreno propício para Satanás agir. E que se nós não tomarmos cuidado com os nossos pensamentos, ele nos enreda por veredas estranhas, por caminhos longe daquilo que de fato é a vontade de Deus para a nossa vida. Os nossos pensamentos, queridos, eles também nos levam a agir em desacordo com a vontade de Deus, porque nós fazemos aquilo que, vocês sabem ou não? Nós fazemos aquilo que pensamos. As nossas atitudes são de acordo com os nossos pensamentos. Então nós vamos olhar um pouquinho para a palavra de Deus e nós vamos aprender um pouquinho com alguns homens de Deus. Por exemplo, aí em Salmo 139, verso 23, olha o que Davi ele diz aí. Davi ele diz assim a Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Um filho de Deus, um cristão, ele deve se colocar diante de Deus assim como Davi, querido, ao ponto de se permitir, ou de permitir que Deus o sonde por dentro. Quando ele fala aqui de coração, sabe que o coração aqui na palavra de Deus não é esse coração, essa bomba que bombeia sangue. Não. É aqui, ó. Fala assim, o coração está aqui. Fala aí. É aqui, querido. Quando Salomão ele diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ele está falando desse coração, da mente. Então veja, Davi ele diz aqui, querido, olha, Senhor, sonda-me, me vê por dentro, olha para dentro de mim, Deus, me esquadrinha. Em alguns textos ele fala isso, esquadrinha, vê se há em mim algum caminho mau, Davi ele diz. E aqui ele vai muito além, ele diz assim, olha Senhor, sonda-me e conhece o meu coração, prova-me. Você está disposto a falar para Deus, Deus, eu estou disposto a ser provado por ti. Que o Senhor coloque o meu coração à prova, os meus pensamentos à prova. Isso fala de passar na avaliação de Deus. Pensa nisso. Em ser avaliado pelo próprio Deus. E aí ele segue falando, né? Conhece os meus pensamentos. Senhor, o Senhor sabe o que eu tenho pensado.
aquilo que está, Senhor, permeando a minha mente, se é algo bom ou não. Se os meus pensamentos estão de acordo contigo ou não. Eu quero que o Senhor, que os meus pensamentos se tornem conhecidos. Embora a palavra de Deus diz que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus onisciente. Ele conhece os nossos pensamentos. Por mais que nós não fazemos essa oração, Deus sabe o que você pensa. Exatamente agora, Deus sabe o que você está pensando. Se você está pensando nele, ou o seu pensamento está vagando para fora aí. Daqui a pouco, almoço, onde eu vou almoçar, o que eu vou fazer. Depois do almoço eu vou assistir aquela série, aquele Netflix, vou tirar o meu cochilo, uma pipoca, vou no shopping, vou não sei aonde. Queridos, entenda uma coisa, olha, isso é sério. Porque é nesse lapso que Satanás rouba a tua mente e te distrai com as coisas de fora. Então, nesse momento, é um momento em que nós, de fato, devemos dizer: Senhor, conhece os meus pensamentos, Pai. Eu quero ser avaliado. Eu estou aberto, meu Deus, para que o Senhor me esquadrinhe, me prove. Eu estou, Senhor, aberto para que o Senhor venha agir em mim, porque o Senhor conhece os meus pensamentos. E falando um pouco de pensamentos e compreendendo quais as fontes de origem do nosso pensamento, isso aí falam-se de 5 áreas que formam o pensamento na nossa mente. São algumas áreas que nós, como filhos de Deus, devemos guardar muito bem. A primeira dela é a visão. Diga, visão. Tudo que vemos gera em nós um pensamento, sim ou não? Quando você vai naquele restaurante, não? Ô Magno, você falou que eu estava com a camisa de risquinho, o meu cabelo é penteado de lado. Outro dia você falou que estava me vendo. Agora você dá uma dessa, Magno? Então veja, visão. Segundo, ouvido. Agora você não escapa não, hein, Magno? O tato, sim ou não? O paladar e o olfato. 5 áreas que geram em nós pensamentos. E são 5 áreas, querido, que nós devemos guardar muito bem na nossa vida. São fontes de entradas de pensamentos bom ou ruim, que geram pensamentos e impressões em nós. Esses dias eu fui almoçar num lugar, e aí a pessoa foi bem simpática, recebeu bem. Eu falei, isso que faz a diferença. É aquilo que eu vi, gerou algo em mim, um bom pensamento naquele lugar. Eu falei, é bom. Recomendei para a pastora, ela foi lá, pensando, feijoada. Bom. Mas e quando você vai em um lugar, e o que você vê, o que você ouve, o que você toca, o que você sente, não é bom, você volta? Porque gerou em você um pensamento a respeito daquele lugar, sim ou não? Então são 5 áreas, queridos, as quais nós devemos guardar muito bem. E quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, no Éden, Satanás, ele soube agir justamente nessas áreas. Quando ele se apresenta para Eva ali no Éden, ele coloca diante dos olhos de Eva um fruto, diga fruto. E a Bíblia diz, querido, que quando Eva contempla aquele fruto, diante dos olhos dela, aquele fruto passou a ser algo desejável, algo bom. Gerou um pensamento em Eva. Só que esse pensamento gerado em Eva por Satanás levou ela a fazer o quê? Quebrar um princípio para com Deus. Ou seja, Eva
ela alimentou um pensamento contrário gerado pela serpente, por Satanás ali no jardim, e que fez com que ela quebrasse um princípio de Deus, o qual Deus havia instituído. E não só ela, mas ela também compartilha do mesmo pensamento com Adão, e ambos provam e quebram o princípio com Deus. Estão entendendo, querido, que os pensamentos contrários gerados em nós é um risco muito alto? Por quê? Porque podem nos levar de uma forma muito sutil a quebrar princípios e valores de Deus na nossa vida. Podem nos distanciar da presença de Deus, assim como foi com Adão e Eva. Então nós temos que tomar muito cuidado, querido, com essas áreas. Vigiarmos constantemente, principalmente nos dias atuais. O que vemos, o que assistimos na Netflix, o que vemos pela rua, o que tocamos, o que provamos, o que ouvimos. Nós temos que blindar essas áreas da nossa vida para que pensamentos maus não venham sobre nós. Olha o que a Bíblia diz, querido, Provérbios capítulo 6, verso 18. Olha o que diz aí. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Se você ler na versão JFA, está escrito assim: coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal. Ou seja, um pensamento mau, um pensamento ruim, leva a pessoa a ter ações ruins diante de Deus. Pés que se apressam a correr para o mal, pensamentos maus, contrários, ruins, leva a pessoa a percorrer caminhos maus diante dos olhos de Deus. Um outro texto, Provérbios 15, 26. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. Na versão JFA diz: abomináveis são para o Senhor os pensamentos maus, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. Amém, queridos? Pensamentos maus. Isaías 65, 2 diz assim, olha o que Deus fala, querido, e isso é sério demais. Esse texto é aquele que arrepia a espinha, que nem diz o ouvido. Isaías 65, 2. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminhos que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Deus, você imagina isso, estendendo a mão dele todos os dias. E a Bíblia fala que esse povo é um povo rebelde, porque eles buscam caminhar segundo os seus próprios pensamentos, rejeitam. Jeremias 4, 14 diz: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? São muitos textos, e isso nos serve de alerta. Elias, quando estava lá diante do povo de Israel, e os profetas ali, ele chama a atenção daquele povo e ele fala: olha, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos, entre Deus e Baal? Até quando
vocês vão alimentar pensamentos contrários na sua vida para colocar em xeque quem é Deus na vida de vocês. Pensamentos contrários. Pensamentos contrários, queridos, são brechas por onde Satanás se utiliza para entrar na mente humana e escravizar a pessoa, uma mente cativa. Sabe, querido, aquela pessoa que ela aceita Jesus, ela ouve a palavra de Deus, mas ela não se posiciona, sabe por quê? Porque a mente dela está cativa dentro de um pensamento, fora daquilo que é o que Deus tem para ela. Ela não consegue se enxergar, porque a mente dela está tão cativa, que ela não consegue enxergar, olha, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, mas os pensamentos dela escravizam ela, e Satanás se utiliza disso, para escravizá-lo, para mantê-lo cativo, para que ele não se posicione, para que ele não venha romper com aquilo que de fato se torna uma cadeia na vida dele e ele seja livre, quando na verdade a Bíblia diz, querido, se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. A liberdade que Deus nos chama é 100% liberto. Amém? Então nós temos que entender, querido, que tudo aquilo que pode gerar em nós uma brecha, ou pode abrir um meio pelo qual Satanás se utilize para nos escravizar, nós temos que romper isso da nossa vida. Isso fala de se posicionar. Se eu quero provar, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que vencer esses pensamentos. Eu tenho que tirar esses pensamentos. Eu tenho que romper com isso na minha vida, eu não posso continuar. Pior ainda é aquele que busca dia a dia alimentá-los. Uma pessoa que não se posiciona, ela está alimentando um pensamento contrário. A pessoa ouve que Jesus morreu por ela, que Deus provou o amor dele por ela, que o Senhor a ama, que o Senhor tem boas coisas, que o Senhor quer curar, que o Senhor quer libertar, que o Senhor tem o Espírito Santo para habitar nela. Mas tudo isso ainda ela está ali, duvidosa. Sabe por quê? Pensamentos contrários. Pensamentos contrários geram dúvidas. Pensamentos contrários geram incredulidade. Pensamentos contrários nos afastam da presença de Deus e nos impedem de provar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, querido, nós temos vivido um tempo onde Jesus está às portas. Agora veja, até quando eu vou continuar alimentando pensamentos contrários na minha vida? Chegou a hora de romper. Amém, querido? Como igreja nós temos que nos posicionar e dizer, Deus, que a minha mente esteja blindada para esses tipos de pensamentos. Amados, entenda uma coisa. Como diz aquela historinha, nós podemos deixar o passarinho voar, mas não sentar e fazer ninho. Quantos já ouviram isso? Você pode permitir um passarinho voar na tua cabeça, mas não permite ele sentar e ao ponto dele fazer ninho. O inimigo, ele pode vir, isso significa isso. O inimigo, ele pode rondar, lançar um pensamento, mas na hora você tem que discernir, estar atento. Olha, a fonte desse pensamento não é Deus. Esse pensamento não vem de Deus. Quantas pessoas têm deixado de congregar na igreja por conta de pensamentos contrários gerados pelo inferno? Quantas pessoas têm deixado de estar numa célula por pensamentos contrários? Sabe o que é? Quantas pessoas têm deixado de se envolver com Deus e com o reino dele por conta de pensamentos contrários que está sendo alimentado pelo inimigo? Quantas pessoas não se relacionam bem com os outros? Porque às vezes olha pelo semblante da pessoa e fala assim, sei não. Uma vez eu ouvi assim, né? Essa irmã tem cara de limão azedo.
Eu ouvi isso. O marido dela não, mas essa irmã tem uma cara de limão azedo. Se entregou. Mas quando a pessoa foi, se aproximou, começou a conversar, começou a dialogar, viu que não tem nada a ver com isso, querido, aquele pensamento caiu por terra. Estão entendendo, amados? O inimigo, ele cria pensamentos em nós, e ele se utiliza disso para nos afastar de bons relacionamentos. Satanás, ele pode bloquear uma vida gerando um pensamento contrário. Satanás, ele pode bloquear uma pessoa, querido, e levá-la à depressão por conta de um pensamento: olha, você vai morrer. Satanás, ele pode gerar crises e crises e crises de pânico, ansiedade, e todas elas, se a pessoa não blindar a mente dela e falar não na minha vida. Vocês estão entendendo? Então nós, como povo de Deus, querido, nós temos que olhar sim para a palavra de Deus e entender: olha, Deus tem essa vontade, mas eu preciso alinhar o meu pensamento, a minha mente com aquilo que Deus está dizendo. Estão entendendo? Pensamentos contrários escraviza a pessoa dentro de uma visão distorcida. Pensamentos contrários dividem a mente de alguém. Pensamentos contrários impedem o crescimento espiritual de uma pessoa. Sabe, a pessoa pode ter um chamado de Deus, um ministério, mas se ela se prende a um cativeiro de um pensamento contrário, ela nunca alcança o que Deus tem para ela. Ela deixa de viver e provar o melhor que Deus tem na vida dela, por conta do quê? De um pensamento contrário. Aleluia. Pensamentos contrários levam a pessoa a se sentir inferior aos outros, sim ou não? Sabe como que é, né? Afinal, o fulano lá é. Tem? Por quê? E o inimigo se utiliza disso. Satanás se utiliza disso para gerar inferioridade nas pessoas. O que eu estou falando aqui é verdade, sim ou não? Se não for, ore. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 13, verso 25 ao 33. Olha só que coisa, querido. E vocês vão entender com essa passagem. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra, aqui nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e a cidade muito grande e fortificadas. Também vimos ali filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus e os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas dos cananeus, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez o que, querido? Calar o povo. Então Calebe fez calar o povo. Pare aí. Preste atenção.
O povo de Israel estava lá cativo no Egito, 40 anos. Amassando barro, fazendo tijolo para Faraó, escravizado. Eles se arrependem, eles clamam a Deus, o clamor deles sobem diante de Deus, lá em Êxodo capítulo 1 ou 2, se não me falha a memória. O clamor deles sobem diante de Deus, Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Lógico, teve as 10 pragas e tal. E esse povo agora é tirado do Egito. Saem da casa da escravidão, da servidão. E Deus fala, olha, eu vou tirar vocês e vocês vão para uma terra que mana leite e mel, né? E ele fala, a terra do Jebuseu, do Eveu e tal, e tal, e tal. Olha, uma terra larga, uma terra boa, aonde haverá provisão, aonde haverá sustento, aonde vocês serão supridos e aonde vocês vão poder viver com liberdade. Essa era a terra que Deus estava prometendo praticamente para esse povo. E aí Moisés levanta os 12 homens e fala assim, olha, vai lá e espia a terra. Veja se de fato a terra tem tudo isso mesmo, vai lá. E eles vão. Eles olham a terra, trazem um cacho de uva, presta atenção, um cacho de uva em 2. Você já viu isso ou não? Um cacho de uva ser carregado por 2 pessoas. Eles vêm com aquele caixão de uva, voltando da terra. Chegam lá diante de Moisés, descarregam ali o fruto e dão o relatório. Olha, nós fomos até lá, até essa terra. A terra é boa, realmente é boa. Mana leite e mel. Ele começa a falar os pontos positivos da terra. Mas de repente eles são tomados por um pensamento contrário. Só acontece o seguinte, tem todas essas bênçãos aí. Só que para nós conseguirmos viver essa bênção, Moisés, né? Porque os que lamentam com pensamento contrário sempre se lamentam, né? Lá tem gigante. Lá tem os filhos de Anak. Os jebuseus moram em tal parte. Os amorreus moram tal, não sei o quê. E começa a dar um relatório só de pensamento contrário. Sabe o que eles estavam falando para Moisés? Olha, a bênção é boa, Moisés, mas eu não estou disposto a ir não, sabe por quê? Nós não vamos conseguir não. O povo de lá são mais fortes do que nós. A mente desse povo ainda estava com aquela, cauterizada pela escravidão do Egito. E o medo, o pavor de tomar posse daquela terra tomou aqueles homens. Só de olhar o gigante, ver o povo, os adversários, e pensar, olha, nós vamos nos tornar escravo novamente. A bênção está diante dos nossos olhos, mas esse pensamento que eles estavam carregando, querido, na mente dele, impedia eles de viver o que Deus tinha. Vocês estão entendendo, querido? Então entenda uma coisa, Deus tem uma terra que mana leite e mel para cada um de nós. Mas se nós continuarmos com esses pensamentos contrários, que põem em xeque aquilo que Deus tem, e nós focarmos, nas adversidades, nas circunstâncias, nos impedimentos, desconhecendo a promessa que Deus tem, porque era isso que ele estava fazendo. Deus havia liberado uma promessa, Deus falou, deixou claro, vocês vão possuir uma terra que mana leite e mel. Deus já estava dando a certeza para eles, a terra é de vocês, queridos, entenda, eu fico imaginando, eles não iriam precisar lutar, era só tomar posse. Era tomar posse. Cá para nós, querido, se fosse assim, se eles fossem escravos, será que os amorreus, os jebuseus, né, os Anak, não viram eles entrando ali carregando? Amados, quem consegue sair com um cacho de uva carregando em 2, escondido? Pare e pensa. Esconde. Mas na mente deles era isso. É impossível. Tem gigante.
os inimigos vão nos escravizar. E pior, queridos, porque você vai continuar lendo aí, chega ao ponto da mentalidade, do pensamento deles, dizer a frase célebre que decreta isso, né? Dá o decreto, daquilo que eles pensam. Aos olhos deles, nós somos como os gafanhotos. Olha como eles se viam. Pensamento contrário. É impossível. Eu não vou conseguir desfrutar disso. O que Deus tem é algo bom, mas eu não vou conseguir alcançar. Por conta do quê? Dos pensamentos contrários. Amados, nós precisamos romper, como eu disse, nós precisamos tirar, limpar. Por isso que Paulo lhe diz, olha, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas antes disso, o que Paulo fala? Renovai a vossa mente. Quando Paulo fala isso, renovai a vossa mente, ele está falando, mude os seus pensamentos. Passe a pensar de acordo com aquilo que Deus pensa. Isaías 55 diz, o Senhor, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. E Deus fala mais, ele diz assim, olha, os meus pensamentos são muito mais altos do que os vossos. Entenda, amados, Deus tem nos chamado como igreja a viver num nível mais alto de maneira de pensar. Enquanto nós continuarmos pensando raso, sabe, superficial, nós vamos caminhar e alcançar aquilo que estamos pensando. Quando nós passarmos a pensar mais alto, nós vamos viver coisas que ainda não vivemos. Você quer viver milagre? Muda a sua maneira de pensar. Você quer andar no sobrenatural de Deus? Começa a mudar a sua maneira de pensar. Você quer provar um culto sobrenatural? Entra com uma mentalidade sobrenatural nesse lugar. É o que você vai gerar, querido, e o que você vai alcançar. Enquanto nós continuarmos pensando, é mais um culto de domingo. Vai cantar 2 louvor. Vai subir alguém e falar da palavra da consagração. Vai cantar mais 3 louvor. Que louvor vai ser? Que louvorzinho. Palavra? Ah, essa palavra de hoje. Ah, o fulano que vai pregar? Quem vai pregar na célula hoje? Ah, eu não vou não. Ixi, pode parar. Vocês estão entendendo, querido? Pensamentos. Eu gosto daquele versículo lá de Coríntios, quando Paulo fala, quando eu era menino, eu pensava como menino, e agia como menino. Mas agora que eu me tornei homem, maduro, que eu amadureci, eu deixei os pensamentos de menino e passei a pensar de acordo com aquilo que Deus tem. Amados, é hora de rompermos com pensamentos contrários na nossa vida. Juízes, capítulo 6, verso 11 ao 13. Olha outro homem aí, pego nos pensamentos. Olha lá. Então veio o anjo do Senhor. Precisou vir um anjo. Então veio um anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Abiesrita, e Gideão, diga Gideão, olha o cara aí, o seu filho estava malhando trigo no lagar, já está malhando trigo no lugar errado, para pôr a salvo dos midianitas, verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Olha qual foi, hein? Presta atenção. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor, valente. Cadê o cara? O Senhor é contigo, homem valente. Ele fala, ai, Senhor meu Deus,
Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Verso seguinte. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra da mão dos midianitas, e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Olha, Deus envia um anjo para falar com Gideão. Embora ele estava no lugar errado, Deus é perito, né, querido? E aí eu vejo o que é a misericórdia de Deus que se estende. Deus alcança pessoas nos lugares errados e envia nem que for um anjo para falar com ela, para trazer ela de volta. Deus vai, enxerga Gideão malhando trigo no lugar de maçaruva, e ele estava lá escondido para não ser morto. E o Senhor chega naquele lugar ali, aquele anjo, e fala para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Deus é bom demais, né? Deus sempre chega com uma palavra de afirmação. Deus sempre chega com uma palavra que revigora a força. Deus nunca vai chegar, querido, e desmerecer, pôr a pessoa mais para baixo do que ela esteve, ou do que ela está. Deus nunca vai, querido, sabe, bombardear a mente dela para fazer ela enxergar de uma maneira, né, ainda errada. Porque Gideão, querido, ele estava se vendo como alguém sem força. Ai de mim! Olha, Senhor, o Senhor fez escolha errada. Eu, valente, para parar com isso. Mas Deus chegou, a primeira palavra que Deus libera é essa: você aos meus olhos é um valente. Olha, esses pensamentos, e aí ele começa a revelar os pensamentos dele, aí no texto que nós lemos. O Senhor nos desamparou. O que aconteceu com esse Deus aí? Se o Senhor está falando que eu sou valente, o que aconteceu contigo? O Senhor falhou porque o Senhor nos abandonou aqui, o Senhor nos tirou do Egito e agora, ó, nós estamos aqui entregue nas mãos do midianita, estamos para morrer, Deus. E o Senhor chega para mim e fala que eu sou valente. Deus podia, sim ou não, nessa hora, olhar para Gideão e falar assim: sabe que você tem razão? Você não é valente não. A minha visão está errada a teu respeito. Vou corrigir tudo isso que eu falei. Você não é nada, rapaz. Você realmente, olha, você é um covarde e tal e tal. Deus poderia ter falado isso, sim ou não? Mas o que Deus fala para ele, diante de todos os pensamentos dele revelado? Vai nessa tua força. Se levanta, camarada. Tira esses pensamentos da tua mente. Eu disse que eu sou contigo, agora vai, agora é com você. Se levanta nesse lugar. O que Deus estava falando para Gideão? Se posicione, rapaz. Saia do teu esconderijo. Vá para a guerra. Deus quer eu quero te usar para você livrar Israel das mãos desses inimigos. Deus estava dando o que em Gideão? Presta atenção nele. Às vezes nós precisamos de uns presta atenção de Deus. Sabe quando aquela luta levanta e você se esconde? Isso acontece em outra cidade, né? Sabe quando aquela situação levanta e você se tranca no quarto? Não quer ver ninguém. O seu líder tenta falar com você, mas você... Você se esconde, você resiste. Você se sente impotente diante daquela luta. É Deus enviando um anjo dele para falar com você. Deus é contigo. É Deus levantando alguém para dizer para você: é a hora de você sair desse lugar e se levantar dessa depressão, dessa crise, dessa situação. Deus é contigo, homem valente. Se levanta, se posiciona.
Essa luta está doendo, está te apartando, você está ali fazendo o que não deve no lugar errado, mas Deus sempre vai levantar alguém para falar com você, querido. Esses dias na célula, na terça-feira, eu estava compartilhando com os irmãos, porque o tema foi o Espírito Santo, uma fonte, a voz de Deus para nós. E eu estava compartilhando isso. Sabe aquele dia que você não está bom? Isso, eu vivo isso também, querido, sou de carne e osso. Aquele dia que você não quer ver ninguém, quer conversar com ninguém, esse pensamento vem, e aí, às vezes a gente não quer ficar em casa, mas aí chega a esposa e fala assim: vamos na casa dos seus pais? E vamos. Botamos as crianças dentro do carro, vamos. Aí entra eu com o carro na casa do meu pai, lá na rua. Faz tempo isso, gente, faz tempo isso. As crianças eram pequenas, o mais novo já está com 18, então faz tempo. Aí, eu paro o carro no meio-fio aqui, na frente da casa do meu pai, eu olho assim, um mendigo batendo palma, umas 15, 20 casas para frente da casa dos meus pais. Um mendigo. Eu olhei para a Beth e falei assim: pega as crianças, sai do carro logo, porque aquele homem vai sair de lá, vai vir aqui, eu não quero conversar com ele, eu não estou legal hoje, vamos. Queridos, Deus é Deus. Deu a conta da Beth sair por um lado e o mendigo está na porta do meu lado. A hora que eu botei o pé para fora, o mendigo aqui. Aí eu falei assim: eu não tenho nada, ó, passa, pode ir, vai embora e tal, e tal, e tal. Aí o mendigo pega no meu braço esquerdo, olha nos meus olhos e fala assim: tenha paz. Gente, se falasse, só aí estava bom. Esse homem é tomado no espírito, em línguas, e começa a falar comigo ali, gente. Tenha paz. O Deus que você serve manda te dizer em línguas. E aí sabe o que acontece? As lágrimas começam a correr no olho. Pensamentos. Estão entendendo? Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, um mendigo para falar comigo, gente. Deus, ele usa quem ele quer, a hora que ele quer, da forma que ele quer, quando ele quer, no tempo dele. Salmos, capítulo 73. Vamos olhar para mais esse homem. Asaf, conhecido. E Asaf é o símbolo do cristão autêntico de hoje. Asaf simboliza eu e você. Salmo 73, verso 1 diz assim: com efeito, olha que ele começa, como ele começa esse salmo. Com efeito, Deus é bom para com Israel e para com o coração limpo. Quanto a mim, veja que Asaf ele não fala do outro, ele fala dele. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Por quê? Olha lá. Você vai enxergar os 5 sentidos na vida do Asaf aí, ó. Pois eu invejava os arrogantes ao ver, visão, a prosperidade dos perversos. Verso 4. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Olha, eles não passam por situação não. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Olha a visão. E isso estava se formando um pensamento na mente dele. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Falando dos ímpios. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhe fantasias. Verso 8. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão, falam com altivez.
Contra o céu desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fortes do que bebe largos solvos. E diz: como sabe Deus, acaso? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservo puro o coração e lavei as mãos na inocência. Para aí. Olha o relatório e os pensamentos desse homem, Asaf, diante de Deus. Senhor, aqueles que não te servem, que não temem ao Senhor, que não jejuam, que não te buscam, eles vivem a prosperidades, eles não provam enfermidades, eles têm provisão, e olha, levantam a boca contra ti, e isso tudo eu tenho observado. Querido, veja, os olhos, pensamentos. É inútil. O que eu tenho feito, isso é o que ele fala no verso 13. Com efeito, inutilmente conservo puro o coração. A minha consagração, o buscar se separar do mundo para te servir, Deus, está sendo inútil, porque veja, eles não fazem nada disso e eles estão bem. Quanto eu, Deus, eu tenho sentido isso. Os meus olhos têm visto isso com clareza. Eles moram em casas boas, estão fazendo de tudo, mas eles não te servem, levantam a língua contra ti e estão na boa, Deus. Enquanto eu aqui, que estou me consagrando, olha, o que eu vejo é o seguinte: está sendo tudo inútil o que eu estou fazendo. Satanás se utilizando de um pensamento contrário. Quantas pessoas não estão mais no nosso meio porque alimentaram esse pensamento? E para a igreja não mudou nada a minha vida. O ímpio lá, eu louvo a Deus, sabe por quê? Asaf, ele era o líder do louvor, querido. Asaf, ele era aquele que puxava e conduzia o povo em adoração, o povo de Deus, a adorar a Deus. E ele foi pego nesses pensamentos. Só que a história de Asaf não acabou aí. Quando ele diz, no começo ele diz, né? Volta lá ao verso 1. Com efeito, bom é, Deus é bom, para com Israel, para com os limpos de coração. Verso 2, quanto a mim, o que ele fala? Quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Significa o quê? Que ele se despertou para isso em tempo. Asaf viveu, lutou e combateu isso na vida dele. Sabe como, querido? Olha lá para o verso, eu acho que é o 14. Nós paramos no 13. Vamos seguir lendo aí. Olha o que ele fala lá. Pois de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado. Verso 15. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Ele foi falar tudo isso, não foi por meio da congregação do povo de Israel. Sabe, uma pessoa que tem um pensamento contrário, e ela começa a compartilhar aquele pensamento contrário com os irmãos. Vocês estão entendendo? Asaf não fez isso. Ele foi derramar o coração dele diante de Deus, porque ele fala, olha, se eu pensasse em falar isso para os teus filhos,
E aí ele fala lá no verso 16: em só pensar para refletir e compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Verso 17, olha o que ele faz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim dele. Sabe o que ele fez? Ele pegou aquele pensamento contrário, esses pensamentos malignos do inferno, e ele se prostrou, ele foi na presença de Deus, se prostrou, ajoelhou, derramou o coração dele diante de Deus. A Bíblia diz, querido, que ele entra na presença de Deus, sabe, com aqueles pensamentos do inimigo bombardeando a mente dele, tentando afastá-lo da presença de Deus, e ele derrama seu coração, a sua alma, ele fala: Deus, olha, esses pensamentos têm tomado a minha mente, têm bombardeado a minha mente. Deus, olha, eu estou assim, eu estou vendo dessa forma, e eu não estou conseguindo ter olhos que tenham revelação clara de quem Tu és na minha vida, Senhor. E aí Deus, quando ele vai diante da presença de Deus, a Bíblia diz que aí, querido, quando ele fala aí, atinei com o fim deles, Deus começa a abrir a visão de Asaf e revela o fim dos ímpios. E se você continuar lendo, aí você vai ver que ele diz que os pés dele estão em lugares escorregadios. O louvor pode subir. Que os pés deles estão em lugares escorregadios, que o fim dele é morte, é longe, é apartado da presença de Deus. Mas Asaf, ele teve essa coragem de ir à presença de Deus e ser transparente para com Deus e derramar o coração dele diante do Senhor e falar: Deus, eu não vou alimentar tais pensamentos na minha mente. Eu não vou, Senhor, eu não quero, eu não vou dar essa brecha. Como vencemos esses pensamentos? Como? Primeiro, guarde essas 5 áreas de entrada em sua vida. Amém, queridos? Brinda. Veja o que os teus olhos têm contemplado e aquilo que você tem pensado, o que você tem ouvido, o que você tem tocado. Segundo, permita que o Senhor sonde e esquadrinha e prove os teus pensamentos. Sabe, querido, seja humilde. Isso fala de ser humilde diante de Deus, de ter um coração quebrantado diante do Senhor. Deus, eu reconheço que esse pensamento não vem de Ti, mas eu estou aqui exposto. Esquadrinha agora, sonda agora, Deus, tira de mim. Eu não quero continuar com esses pensamentos na minha vida. Amém? Terceiro, submeta os seus pensamentos a Deus. 2 Coríntios 10:5, olha o que Paulo diz: toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus seja levado cativo a todo pensamento e obediência de Cristo. Senhor, esse pensamento não vem do Senhor, mas eu submeto agora a minha mente a pensar de acordo com o que o Senhor pensa. Esse pensamento altivo, altivez, não. Eu não vou alimentar isso na minha vida. Não quero mais, eu vou romper. Amém, amados? Rompa, tira, não permita, submeta. Quarto, entre na presença de Deus como fez Asaf. Se coloca na presença do Senhor e diga: Deus, se revela para mim como o Senhor ainda não se revelou. Senhor, eu quero aprovar algo a mais do que eu já tenho provado. Deus, que Satanás não venha criar mentira, sofisma na minha mente, mentiras que parecem verdade, como fez com o povo de Israel ali em Números, uma visão distorcida. Não, Deus, eu não quero isso na minha vida. Eu quero tirar isso, porque eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor.
eu sou teu filho, eu sou tua filha, a minha casa pertence ao Senhor. E você começa a orar e falar com Deus e derramar seu coração. Amados, a palavra, querido, diz que Asaf, ele entra na presença de Deus. E eu acho bonito demais o nome, o significado do nome Asaf. O nome Asaf significa Deus apoderou-se. Sabe quando Deus vai se apoderar da sua vida e esses pensamentos vão mudar? Quando você decidir entrar na presença de Deus e falar: Deus, se apodera de mim, mas completamente, Pai, porque eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Vamos se colocar de pé.